Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Bem, irmãos, hoje é domingo, dia 3 de outubro de 2021. Quero trazer uma mensagem para vocês hoje que é bastante conhecida. Todos aqueles que leem a Bíblia regularmente já devem ter lido a respeito dessa passagem. Está lá em 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao versículo 7. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Até aqui, irmãos, até o versículo número 7. Então, neste acontecimento, amados, sobre o azeite da viúva de Sarepta, há coisas muito importantes para serem aprendidas. O que a gente vê em primeiro lugar, que salta aos olhos? O que a gente vê, obviamente, o milagre da multiplicação do azeite. Com uma botija de azeite, ela encheu não sei quantas vasilhas de azeite. A multiplicação do azeite, né? Deus faz milagres e só Ele é quem faz milagres. Aqui vemos Eliseu, a princípio, sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher. Pois ele pergunta: que te hei de fazer? Ele não sabia como resolver o problema, mas sabia quem poderia resolver. E certamente Eliseu, enquanto falava com a mulher, devia estar em oração a Deus para lhe pedir uma direção. Então ele, pelo Espírito, pergunta a ela, sob o comando do Espírito de Deus, ele pergunta à mulher: dize-me, que é o que tens em casa? O Senhor nosso Deus sabe todas as coisas e tem tudo sob o seu controle. Só temos que recorrer a Ele e seguir fielmente as suas instruções. Foi o que Eliseu fez. A mulher então respondeu, talvez como nós mesmos teríamos respondido. Ela disse: não tenho nada em casa, só uma botija de azeite. Como não tem nada? Não tem nada? Se tem uma botija de azeite, isso é nada? Infelizmente, né, irmãos? Infelizmente, muitas vezes, a gente não reconhece e não valoriza aquilo que o Senhor tem nos dado. Pode não ser exatamente aquilo
que a gente queria, mas certamente é aquilo que nós precisamos. Para nós pode não representar nada ou quase nada, porque ela disse, não tenho nada, só uma botija de azeite. Então para nós pode não representar nada, mas se a gente colocar o nosso nada nas mãos de Deus, Ele pode realizar o milagre que necessitamos. Qual foi a direção que Deus deu a Eliseu? Ele disse através do profeta, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, muitas vasilhas. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos e derrama o azeite, o teu azeite, em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Muitas vezes, irmãos, os milagres de Deus não são tão espirituais assim como gostaríamos que fossem. Queríamos que o céu se abrisse, que anjos estivessem voando, vozes, trovões, arrepios e coisas do tipo, né? Aí vem o Senhor, aí vem Deus e usa uma mula. Aí vem o Senhor e usa um jumentinho, usa uma estrebaria, usa disciplina, usa situações de aperto nas vidas da gente, privações, muitos nãos recebemos, dores, doenças e por aí vai. Coisas simples, comuns, práticas e bem humanas. Para então, através dessas coisas, operar seus milagres nas nossas vidas. A direção dada por Deus a Eliseu foi muito clara, claríssima. Em primeiro lugar, ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Deus se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração. Mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. Ele nunca vai fazer por nós aquilo que Ele nos capacitou para fazer. Qual é a parte que cabia à viúva fazer? Arranjar vasilhas, muitas vasilhas. Isso ela podia fazer e ela fez. Podemos trazer isso aqui para nós, por exemplo, né? Queremos ver a igreja frutificando, queremos ver a igreja cheia de novos membros, queremos a igreja cheia de novos discípulos para Jesus, cheia de gente glorificando, adorando a Deus. Queremos, não queremos? Todos nós queremos. Todo o verdadeiro cristão deve querer isso. Quem gostaria de ver a igreja cheia novamente, como era há tempos atrás, né? Todos nós gostaríamos. Queremos, mas não obedecemos o ID. O ID. Não saímos a evangelizar, a pregar a palavra de Deus. Não fazemos aquilo que Deus nos capacitou para fazer. Para que Ele faça o milagre, precisamos arranjar vasilhas. Se eu não arranjar vasilhas, se a viúva não tivesse arranjado vasilhas, se ela não se desse bem com todos os seus vizinhos, ninguém ia lhe emprestar vasilhas. E ela não ia arranjar as vasilhas. Por isso a importância do relacionamento também. Bom, em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor orientou a mulher a providenciar muitas vasilhas, não poucas. E aqui aprendemos outra coisa muito importante. O Senhor é muito generoso. Ele quer dar sem medida, sem limite. Ele quer dar com abundância, mas muitas vezes
não recebemos o tanto que Ele tem para nos dar, porque não temos capacidade para receber. Consideremos a questão da sede, por exemplo. Estando com sede, com muita sede, vamos beber água. Mas vamos beber a quantidade de água que necessitamos. Mesmo que a fonte da água seja inesgotável. Nós vamos beber só o que necessitamos. Então, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, traz aqui mais uma vasilha. Mas ele disse que não tinha mais vasilha nenhuma. Tinham acabado as vasilhas. E o azeite parou. O azeite da viúva só parou de correr quando terminaram as vasilhas. Oh, glória! Não sabemos quantas vasilhas ela tinha conseguido com os vizinhos. Supõe-se que fossem muitas, porque com o azeite que Deus deu a ela, ela pôde pagar a sua dívida e ainda viver com seus filhos com o que restou. Era muito azeite, então. Porém, se tivesse muitas vasilhas mais, todas elas seriam cheias de azeite, até que se esgotasse a sua capacidade de receber. Mas houve uma terceira instrução que foi dada para a mulher através de Eliseu. Deus disse: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Isso nos lembra algo que Jesus nos fala sobre a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando estivermos em necessidade, em angústia, em dificuldade, precisando do socorro de Deus, em primeiro lugar, temos que ir a Deus. É isso que significa entra em teu quarto e fecha a porta. E isso podemos fazer em qualquer lugar. Até mesmo em meio a uma multidão. A gente pode fechar a nossa porta, entrar em nosso quarto, em qualquer lugar, não precisa esperar chegar em casa para entrar no quarto. Em qualquer lugar, podemos fechar a porta e buscar a Deus, e orar em secreto a Deus. Até mesmo no meio de uma multidão. O que está valendo aqui, meus irmãos, é a atitude de primeiro recorrermos a Deus. Na parábola das 10 virgens, que todo mundo conhece, Mateus 25, também temos as vasilhas e o azeite. Sabemos que o azeite da viúva de Sarepta é um símbolo na Bíblia. O azeite simboliza o Espírito Santo. E as vasilhas, ou os vasos, somos nós. É importante, irmãos, que percebamos aqui que a nossa maior necessidade é que sejamos cheios do Espírito Santo, do azeite. Se estivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão postas nos seus devidos lugares. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos traz a direção, é quem traz a direção aos filhos de Deus. É pelo Espírito que mortificamos a carne. É o Espírito Santo quem nos capacita a sermos testemunhas de Jesus.
são do Espírito Santo as manifestações e os dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. Foi no Espírito Santo que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, atitudes que tanto necessitamos manifestar diariamente em nossas vidas, são os frutos do Espírito. E na parábola das 10 virgens, meus irmãos, somos levados a crer que somente a noiva cheia do Espírito é que vai estar em condição de ser levada pelo noivo para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus! Pois a igreja depende do Espírito Santo para almejar, desejar a vinda de Cristo, conforme está escrito em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem! Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia! Para finalizar, meus irmãos, uma ótima notícia. A ótima notícia é que, conforme o milagre que foi realizado na vida dessa mulher, Deus não derrama o seu azeite por medida. Se fosse assim, teria dito à mulher para arranja tantas vasilhas, 10, 20 vasilhas, que era a medida que ela receberia. Não, ele não deu limite. Ele disse para ela arranjar muitas vasilhas, não estabeleceu um limite da quantidade de vasilhas. Ela receberia tanto azeite conforme a capacidade que teria para armazenar esse azeite. Se tivesse 1000 vasilhas, 10.000 vasilhas, todas seriam cheias de azeite. Deus derrama do seu Espírito com abundância. Vai depender apenas da nossa capacidade de armazenamento. Vai depender do quanto estivermos dispostos a receber. Quanto mais nos entregamos, quanto mais confiamos e quanto mais desejamos, mais receberemos, sem medida, com abundância. Glória a Deus, aleluia, e que Deus abençoe a você e a toda a sua casa. Em nome de Jesus, até uma próxima oportunidade. Amém.